eu só dar uma palavra inicial. Ok. Pessoal, é o Adriano que está falando. Muito obrigado pela presença de todos. E estão me ouvindo bem? Tá Sim. falando no chatzinho aí, dá um ok. Ah, beleza. Então, pessoal, eu só queria, antes do Robson começar, agradecer muito vocês, professores, pela condução desse processo, né? Realmente eu tenho muito orgulho de participar de uma equipe dessa. Eu acho que vocês compraram a ideia, né? Viram a nossa dificuldade, viram a nossa tentativa de resposta rápida para os alunos, que eu acho que foi muito importante, né? Ontem, inclusive, nós saímos no MG, segunda edição lá da Globo. Então, assim, eu acho que foi muito positivo. Tenho acompanhado, eu entro, às vezes não assustem, quer dizer, eu entro e saio de alguma outra aula, né? Não é para fiscalizar, não, é mesmo para ver como é que estão indo as coisas. E eu acho que realmente foi muito, muito positivo a postura de vocês, né? Eu acho que está todo mundo de parabéns. Eu acho que vai ser uma vitória grande, né? Essa nova fase nossa, que todo mundo agora vai estar forte tecnologicamente, até o Liupino, né? Gordo, inclusive. Então, mas eu só tenho a agradecer. Eu acho que foi fantástico a conduta de vocês, né? E eu acho que foi importante essa resposta rápida. Nós vamos passar por já estamos nesses últimos dias passando por momentos muito difíceis, né? De pânico, né? Então, nós estamos tendo muita ligação de alunos querendo saber se tranca, se não tranca, se desiste. E, enfim, então, assim, nós estamos tentando acalmar todo mundo, inclusive o professor Heitor, que está vendo caso a caso desse. Então, se algum aluno comentar com vocês, tentem acalmar os alunos, está todo mundo muito nervoso. Nós estamos dispostos a fazer o que for necessário para o aluno não ter perda acadêmica. Inclusive, uma coisa que eu tenho pensado, nós não estamos divulgando isso oficialmente para os alunos, mas em primeira mão eu gostaria de falar isso para vocês, professores, é que para acalmar os alunos, principalmente aqueles que não confiam na qualidade acadêmica dessa aula remota, a gente quer tranquilizá-los falando que no final desse processo, se a sala sentir que precisa de algum reforço, de alguma aula presencial extra, porque teve de alguma maneira alguma perda de qualidade acadêmica, a Exanc vai bancar, né? Então, assim, vai ser um custo adicional para nós, sem problema. Voltou lá, sei lá, daqui 1 ou 2 meses, voltou, e a sala, junto com vocês, professores, sentiu uma necessidade de ter um complemento presencial, né? Além das aulas que terminariam o semestre. Então, eu acho que seria interessante vocês tranquilizarem, podem usar esse argumento para tranquilizar os alunos com relação a esse tipo de postura da Exanc, né? Principalmente os professores que têm aula em laboratório, nos cursos de engenharia, moda, enfim, se for necessário, nós vamos dar um complemento. Então, acho que acalme os alunos, fala, vocês não vão ter uma perda acadêmica, se tiver alguma coisa aqui que não fique legal nesse sistema, também nós vamos ter uma solução no final. Então, o importante agora é acalmar todo mundo, porque senão pode ter uma debandada por pânico, né? E a gente vai, como sempre, tentar manter a qualidade acadêmica, né? Então, assim, eu queria
que vocês tranquilizassem os alunos com relação a isso. A mesma questão com relação a provas, né? Então, nós vamos aprender aqui com o Robson como é que faz prova, etc. e tal, mas é importante, um ou outro aluno teve problema durante a prova. É claro que tem que tomar muito cuidado com os malandros, etc. Né? Mas você, professor, percebeu que aquele aluno teve problema mesmo. Né? Ele comprovou que teve problema. Nós vamos depois pensar na prova sub que ele for fazer no final do semestre, não cobrar dele, né? Então, acho que isso aí, a intenção agora é acalmar. E aí, se vocês vendo algum problema, pode passar para mim, para a Mariodete ou para o Heitor, se vocês tiverem dúvidas com as respostas. Mas o momento nosso agora é de tentar tranquilizar os alunos. Imaginem, nós já rodamos metade do semestre, né, do ponto de vista de pensando em 6 meses, eles já pagaram metade do semestre e eles não podem, né, terem esse prejuízo também. Então é importante a gente acalmá-los. Né? E tendo esses contratempos, às vezes com a chamada, às vezes com prova, obviamente, acho que a gente tem que ir contornando, obviamente, tomando cuidado, né, com os malandros, né? Mas eu acho que isso aí vocês também já estão escaldados, né? A Renata está colocando. Renata, você abriu o microfone e falar? Oi, pessoal, tudo bem? Rapidamente aqui, eu havia conversado com a Ellen há alguns dias sobre a possibilidade de gravar alguns vídeos, inclusive para manejo emocional dos alunos, e a professora Viviane, em conversa comigo, me disse que também tinha interesse em fazer alguns atendimentos. A gente faria num formato de terapia breve, não é para aprofundamento emocional, mas para conter algumas emoções que acabam emergindo nesse momento e às vezes prejudicando tanto o desempenho acadêmico quanto as outras atividades, né, cotidianas. Ótimo. Vamos ver depois como é que a gente organiza isso e comunica. Sim, obrigada, professor. Tá, obrigado. Professor Heitor, rapidinho para a gente começar. Pessoal, boa tarde. Só rapidamente eu queria falar para vocês o seguinte. Esse problema nosso aí, ele é fácil de ser resolvido se os professores começarem a motivarem os alunos. Deixar claro a satisfação que vocês estão tendo em trabalhar nessa perspectiva. Para quem ouviu um áudio do Lucas brincando com a gente lá, que seria maravilhoso. Então, talvez a gente trabalhasse um pouco nessa motivação aí, facilitaria bastante o nosso trabalho, porque o que a gente está vendo é muito mimimi. Mas tem aluno que reclama que o professor está distante, tem aluno que está reclamando de chamada, e por aí vai afora. Eu acho que na motivação, eu acho que essa energia que a gente transmite aqui na sala do Robson, se a gente passar nas salas de aulas, eu acho que isso vai ser fantástico. É só isso que eu queria deixar para vocês, alicerçar desse posicionamento meu, nas palavras, nas reclamações que os alunos nos procuram. Obrigado com tudo, Robson. Pessoal, obrigado. Então, Robson, a bola está com você aí. Quem conseguir fazer aquelas enquetes no final é muito importante também para validar esses alunos que estão reclamando, às vezes, da aula presencial, da aula remota. Então, quem conseguir fazer aquelas enquetes, alguns professores têm feito, é importante para a gente ir guardando e divulgando para esses alunos. Pessoal, então, muito obrigado e bom webinar aí a todos. Com você, Robson. Só um minutinho aí, Adriano, só um minutinho. Pessoal, boa tarde a todos aí, com saudade de todos, né, sentindo a falta de todos, mas assim, precisando, querendo conversar, só me enviar mensagem no WhatsApp, ligando, estou à disposição, qualquer momento, qualquer dúvida aí, podem entrar em contato. Tá bom? Beijos a todos. Bem, vamos lá, né? Começar. Obrigado aí pela presença, né, de todo mundo. A minha satisfação também estar participando desse projeto e com excelentes frutos aí que a gente está colhendo. Bem, só para a gente organizar melhor, como esse webinar ele tem um cunho teórico, mas também prático, né? Obviamente que nem todos vão conseguir
replicar o que eu vou estar fazendo aqui na tela, mas só para deixar vocês tranquilizados é que tudo que eu falar vai estar registrado tanto nos tutoriais quanto nos vídeos, como já é de costume, e também no suporte via e-mail, né, e tudo mais. Então, fiquem tranquilos, tá? A ideia aqui é ter um overview geral de como funciona cada processo, para que a gente consiga ter autonomia e conseguir implementar os processos avaliativos aí e outros recursos mais que a ferramenta permite. Para a gente controlar, quando alguém quiser romper, né, para citar algum exemplo ou coisas do tipo, é só erguer a mão, tá? Que aí eu controlo as falas aqui para ficar bem organizado, ok? Bem, voltando aqui para o nosso contexto, o que eu tenho acompanhado alguns professores já fazendo provas e TBLs, eu fiz aqui um roteiro para que a gente siga, envolvendo também outros assuntos. Robson, pede a todos aí para desligarem os microfones, porque está dando um retorno. Tá, vou silenciar aqui e aí eu garanto aqui que... Aí levanta a mão, tá, pessoal? Vou só silenciar para a gente controlar melhor. Aí quem quiser falar, larga a mão, que aí fica tudo certo, ok? Bem, na programação realizada com certa antecedência, a gente envolveu, conforme eu disse antes, alguns tópicos aqui que são relevantes, tá? E fiquem à vontade para tirar dúvidas também. Vamos lá, nesse encontro de hoje, nós vamos falar, né, nós vamos dar algumas dicas para melhorar a performance das aulas remotas, né, justamente com base na limitação na internet que a gente está acompanhando aí muito forte, né? Alguns alunos com certeza sofrem mais, alguns professores também, e isso eu vou deixar claro que nem tudo está atrelado à velocidade de link, né? Isso aí depende em vários aspectos relacionados a isso. Eu vou também falar sobre a questão, o processo do professor ser o único moderador da turma, e isso eu já fiz com alguns professores, e eu tenho feito individualmente, porque muda um pouco o processo de como o professor vai entrar na sala. Nada de complexo, é como se fosse uma disciplina, porém, né, eu tenho que fazer isso individualmente porque eu tenho que alterar as permissões lá na plataforma. E aqueles que vão ter interesse nesse item, nessa possibilidade, eu já vou falar também aqui uma parte específica sobre esse assunto. Obviamente, nós vamos tratar a criação de teste, né, a cópia de um teste que você ministra em uma disciplina e você quer replicar para as outras disciplinas, a criação de exercício e o processo também de correção de exercício, que envolve aí também o retorno para todos em relação ao processo de ensino-aprendizagem, né, o feedback de aluno. Natinha, você quer falar? Ah, sim, tudo bem, tá ok, tranquilo. Bem, vamos então dar sequência aqui. Algumas dicas, gente, que eu acho que isso aqui vai além, né, do nosso trabalho aí, fora da parte técnica, né, mas sim como dar um suporte aí para que todos tenham sucesso. É claro que aqui não é nenhuma receita de bolo, né, para que a gente não vai dar certo, né, cada um tem uma forma, cada um tem um aspecto em relação a internet, a estrutura da internet de cada residência, enfim, ou da onde esteja. Normalmente, o que eu tenho visto das experiências das aulas remotas, inclusive com professores, de repente ele está acessando de um link que não é o da casa, ou enfim, é o do trabalho, e o professor está tentando conectar através do Chrome, por exemplo, Google Chrome, e tem alguns certos entraves, está travando muita sessão. Como dica, eu peço que vocês baixem outros navegadores nos computadores de vocês e testem abrir a mesma sessão com navegadores diferentes, tá? Infelizmente, como o Chrome é o mais utilizado do mundo, né, atualmente, já tem alguns anos, então ele tem alguns gargalos também, e que tem a ver totalmente com o cenário atual mundial, né, com a demanda enorme em relação ao acesso. Bem, a primeira dica, que inclusive está aí na apresentação, é relacionada à conexão direta, né, seja ela no modem ou no roteador. Então, se você está na sua casa, é claro que a sua
a sua locomoção ali, a facilidade, os benefícios que você tem na rede Wi-Fi não tem comparação, né? Você pode estar ministrando a aula ali de repente sentado na sua cama, na cozinha, enfim. Isso tende a ser uma maravilha. Porém, em alguns casos, né, você tem a possibilidade de conectar o cabo, né, direto no roteador, no modem. Né? Por que eu estou falando de modem? Porque cada casa tem um cenário. Tem casas que só tem um roteador, ultimamente utiliza-se isso, né, porque é um equipamento só, mas dependente dessa arquitetura, digamos assim, da rede, você consegue plugar ali e fazer um teste. Normalmente, os modems, os roteadores vêm já com o cabo, né, o cabo RJ45, aquele que normalmente o pessoal já conecta, seja ele azul, amarelo, enfim, dependente da cor, você conecta direto no roteador e pode ter uma performance bem mais satisfatória, tá? Então, essa é a primeira observação, que inclusive a gente tem dado aos alunos, tá? Muitos alunos, ok? Eu acho que tem procurado, eu tenho orientado e passado detalhes aí para a gente ter êxito nesse detalhe, ok? Bem, o outro aspecto é em relação à orientação para reduzir o fluxo de conexões, né, na residência, enfim, da onde o aluno esteja, tá? Tanto o aluno quanto o professor. Porque quanto mais pessoas conectadas na rede, com certeza a performance dela baixa muito. Então, como hoje os aplicativos, os serviços de streaming, eles ficam conectados o tempo inteiro, mesmo que, às vezes, a gente nem está, né, utilizando aquele recurso, isso atrapalha também a conexão na hora da aula remota. Dando sequência, uma outra possibilidade seria a possibilidade de você compartilhar, né, o serviço de dados aí do seu celular para o seu notebook, ou, enfim, dependente do recurso que você esteja utilizando. Então, é uma possibilidade também. Eu vou compartilhar com vocês, na verdade, já está compartilhado aqui a apresentação, e nessa apresentação já tem os links para que vocês possam saber como fazer o espelhamento, né, na verdade, o compartilhamento dessa rede, tanto com Android quanto iOS, ok? E também a gente também pode dar o suporte para auxiliar vocês. Então, essa aqui é uma medida já, né, extrema, que aí, no caso, o seu Wi-Fi não está legal, a conexão não está bacana, e muitas das vezes o 3G, o 4G, ele é mais feliz, né, de performance do que a conexão Wi-Fi. Bem, o último, a indicação que a gente faz é o upgrade, né, desse plano. Em muitos casos a gente vê, a maioria aí tem planos bem robustos, né, de internet, que a gente está falando aí, hoje em dia uma pessoa que tem, uma casa que tem uma internet de menos de 20 mega, com certeza ela já está defasada, e o que a operadora entrega está longe de ser, né, o plano contratado, né, na verdade o que eles têm obrigação é algo em torno de 40%, e isso é o que acontece, infelizmente. E também na apresentação vai estar alguns links para vocês testarem a performance de rede de onde vocês estão conectados. Bem, gente, passado essas orientações, relações às aulas remotas, em relação à alteração do perfil dos professores como moderador, tá? Atualmente, qual é o cenário? Todos que entram na sessão têm um acesso de moderador. E isso impacta onde? Logicamente, na dinâmica da aula. Por quê? Como os alunos também têm o mesmo privilégio, eles vão passar o slide, eles vão escrever em determinado momento no quadro em branco, ele vai desativar a gravação, ele vai interromper de alguma forma. É óbvio que na grande maioria, eu acho que a maioria esmagadora, quando o professor pede colaboração dos alunos, a aula tende a fluir melhor, né? Porém, a gente sabe que tem casos e casos, né? A gente não pode garantir que todos os alunos eles vão ter uma postura madura em relação a isso. Então, para aqueles professores que desejam deixar o acesso apenas com o chat, apenas o chat, tá? E a questão de erguer a mão, eu peço que envie e-mail, tá? Para mim, solicitando essa alteração. Por quê? Porque eu tenho que enviar para você um manualzinho super simples de passos como você vai acessar a sua tá? Os alunos não mudam o formato de acesso, mas você vai acessar como moderador e eu altero, tá, o perfil dos alunos.
você, como moderador, você tem total autonomia para liberar o áudio, liberar a câmera, tá? Então, não quer dizer que eu alterei o perfil dos alunos, que vai ficar impossível o trabalho aí de interação com os alunos, tá? Então, é importante eu fazer essa observação. Por que eu não faço essa alteração em massa? Porque a gente está falando de 150 professores, né? E, claro, a gente impacta. Mas eu acredito para aqueles professores que se sentirem incomodados com os alunos também moderadores, basta enviar um e-mail para mim, que aí eu faço o procedimento, isso é muito rápido, é quase que imediato, é só o prazo de responder o e-mail, eu já te envio o tutorial e você vai conseguir ter essa autonomia em relação à sua sala de aula virtual, ok? Alguém quer fazer alguma colocação? Isso, Patrícia, respondendo ao seu questionamento, é assim, a alteração que eu faço, ela está diretamente ligada à sua sala, né? A sala da professora Patrícia, a sala da doutora Renata, enfim. Então, se eu alterar a configuração da sua sala, ela vai permanecer essa alteração para as outras turmas, tá? Porque a gente só tem uma sala para cada professor. É igual eu expliquei, mesmo alterando, vocês poderão alterar as permissões dos alunos, inclusive durante a aula, tá? Então, a gente pode passar por esse aspecto aqui no webinar, para mostrar para vocês como é feito, tá? Mas é super simples nas configurações ali, que fica ao lado do compartilhamento de tela, você consegue alterar, e também, respondendo alguns questionamentos, caso você, moderador, e os alunos participantes, você tem autonomia para excluir o aluno daquela sala, ou deixá-lo mudo, ou, enfim, inativá-lo, tá? Porque eu acho que em alguns casos extremos, alguns professores me procuraram, inclusive isso pode ser uma medida efetiva para aqueles engraçadinhos, né, enfim. Então, com acesso moderador e participante, a sala de aula literalmente é sua e você, né, tem esse controle aí total, ok? Bem, vamos lá. Dando sequência aqui, pessoal, nós vamos, primeiramente, aqui falar sobre a criação de testes, tá? Bem, o modelo que eu adotei nesse webinar é demonstrar na tela mesmo para vocês como é o fluxo, né? Para que vocês também, através dos tutoriais, possam pegar esse passo a passo e gravar, pelo menos, o fluxo inicial para que as dúvidas apareçam, tá? Eu tenho atendido professores que inicialmente não têm nenhuma noção de como funciona e no final dos acompanhamentos ele consegue fazer atividades sem problema algum, tá? Como tem muitos detalhes, obviamente sempre vai ter uma opção ou outra ali que passa batido, mas a gente está aqui para poder atender a todos, ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela do Blackboard para que vocês acompanhem em tempo real e através desse acompanhamento a gente consiga estabelecer aí essa conexão para vocês acompanharem, ok? Vamos lá. Compartilhei, vou guardar aqui só o sistema replicar. Todos veem a tela, pessoal? Bacana. Gente, aqui tem as questões de trabalhar em casa, né? Tá, enfim, beleza. Então, a partir de agora, a tela que vocês estão acompanhando, é claro, é óbvio que é a mesma, né, das disciplinas aí de vocês. E eu vou utilizar um modelo, né, para a gente replicar a criação de testes, tá? Bem, o primeiro passo, obviamente, é selecionar a disciplina que você vai trabalhar, né? Porque aí você vai ter esse acesso. Eu só vou alterar aqui o compartilhamento de tela para que vocês acompanhem. Um minutinho só. Ok. Bem, ok. Agora estamos conectados aqui. Bem, primeiro passo é selecionar a disciplina que você vai cadastrar esse teste. Então, só antes da gente começar, coloque isso em mente. Para aqueles professores que têm outras turmas vinculadas na mesma disciplina, a gente vai fazer o passo de cópia de teste na sequência, tá? Então, primeiro você seleciona uma disciplina, vamos dizer, a disciplina mãe
para que esse teste fique armazenado de forma imediata. Então, selecionei a disciplina, ok? Quando eu selecionei a disciplina, a estrutura aqui, independente de estar aqui, ó, nessa parte centralizada, independente se já tem arquivos, independente se tem pasta, o caminho é o mesmo, ok? Então, o primeiro passo para se criar o teste é posicionar o mouse nesse símbolo de positivo aqui, o mais, bem no meio da tela, ou ele está no final. Independente de onde é a localização da tela, você vai conseguir clicar no símbolo de mais. Quando eu clicar no símbolo de mais, você tem a primeira opção, criar, que é essa opção que nós vamos criar o nosso teste. Ao clicar em criar, você tem algumas opções, que inclusive aqui você pode inserir os documentos, né, criar pastas. Então, toda a parte de repositório é nesse primeiro item, itens, né, de conteúdo da organização, certo? Então, eu vou só recolher essa opção, porque nós não vamos acessar ela agora, e vou na opção de avaliação. E, logo na sequência, a opção de teste. Ao clicar na opção de teste, o sistema já vai trazer na tela a opção para me nomear, tá? Esse teste, que no caso, vou usar o exemplo da prova, tá? Vou colocar aqui prova 1, enfim, esse nome, vocês fiquem à vontade aí para adequar a realidade da disciplina. Então, prova 1, tem alguns passos aqui que eu prefiro seguir uma ordem. É óbvio que se eu nomear aqui a prova, ou o teste, o PBL, não importa a avaliação que você vai estar aplicando. Esse aqui é o momento de você nomear, porque é o nome que o aluno vai identificar lá no momento que ele for fazer essa atividade. Então, nós vamos aqui para o meio da tela. Como o teste ainda está vazio, né, nós temos aqui o botão de mais. Então, nós vamos clicar no botão de mais. O sistema vai apresentar para vocês várias opções de tipos de pergunta, tá? Lembrando que aqui nós vamos fazer o teste, tá? Ou seja, questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, preenchimento de lacuna, associativa, tudo aquilo que é autocorrigível. Então, se você deseja uma prova em que o aluno vai responder e o próprio sistema corrige, já estabelece a nota e você não tem nenhuma intervenção no excesso, ok, é nesse momento que você vai criar a sua prova, o TBL, enfim, a sua avaliação. Então, só frisando isso, a parte de exercício, que é o fato do aluno enviar a resolução para você, como anexo, a gente vai ver na sequência. Então, aqui, na parte de inserção de perguntas, independente do tipo de pergunta, a maioria esmagadora é múltipla escolha, mas você pode mesclar a sua prova com múltipla escolha, verdadeiro ou falso, você pode fazer aqui uma mescla dos tipos de questão, ok? Então, eu vou utilizar o exemplo aqui da múltipla escolha, que é o mais usual, né? E que nesse momento eu acho que é o mais rápido a implementação, tá? Dadas as circunstâncias, né? Enfim, então aqui na tela ele já ativa para mim a opção da pontuação. Essa pontuação ela é individual, ou seja, ela é unitária. Então a questão é quantos pontos. Então você vem aqui e identifica quantos pontos está valendo essa questão. No exemplo que eu estou dando, eu vou atribuir a pontuação 0,15, tá? Lembrando que aqui você vai utilizar apenas 2 casas decimais e separadas por vírgula. Então, já dei a pontuação, e logo mais embaixo eu tenho o campo de formatação da minha pergunta. Então, nesse campo, nesse espaço branco, né, nesse campo aqui de texto, você tem total autonomia para copiar e colar a sua pergunta, tá? Então, você vai vir aqui copiar e colar, ou apenas digitar, vou só exemplificar aqui. Você pode usar as opções de formatação, negritar, itálico, sublinhado, pode utilizar a questão aqui de elevar, tem o bloco aqui de fórmulas, né? Você pode usar também para chegar o mais próximo possível da questão do pessoal, principalmente de exatas aí, tá? É um campo que normalmente eu peço para os professores visualizarem antes, para saber se as condições aqui, né, elas satisfazem tudo que você precisa, tá? Não é 100% completo, mas com certeza facilita aí na criação dessas questões, ok?
E alguns professores sempre perguntam, né, é possível você inserir um link, pode ser um vídeo, pode ser um site, imagem, vídeo do YouTube ou qualquer outro tipo de rede online, e também você tem as opções de inserir alguns arquivos como anexo à questão. Tá? Então, é o editor completo para você fazer as suas perguntas, certo? Então, uma vez definidas as perguntas, você tem a possibilidade de já começar a inserir as respostas. Né? E da mesma forma que as perguntas podem ser editadas, as respostas também. Então, eu vou fazer o preenchimento aqui, tá aleatório, só para a gente exemplificar. Então, você preenche todos os campos, a quantidade de respostas, okay? E você gabarita logo aqui nesse campo, né, nesse checkbox aqui. Então, se a letra C, a terceira opção aqui é a verdadeira, você pode gabaritar. Observação. Você pode atribuir a resposta correta para mais de uma opção? Sim. Se você marcar aqui, ó, o sistema vai aceitar, tá? E logo mais embaixo, ele vai te perguntar, olha, quais as opções de pontuação que tem? Tá? Você vai permitir crédito parcial, permitir ou vai remover pontos das respostas incorretas. Então, é pouco usual, mas existe essa possibilidade, tá? Normalmente é só uma resposta verdadeira, tá? Caso essa quantidade aqui de opções não seja suficiente, você pode adicionar mais uma, tá? E não tem limite aqui, tá? Você tem aqui um leque muito extenso aqui de possibilidades. Então, Paulo, esse foi o processo de criação de uma pergunta, tá? Então, coloquei a pergunta, coloquei as opções de resposta, certo? E aqui, através dessa configuração, você vai conseguir já ter sua primeira pergunta criada. Importante, logicamente, você salvar essa pergunta. Então, nós temos aqui a primeira pergunta criada, e ele aqui já identifica qual é a correta. Muitos professores perguntam, Robson, os alunos já estão vendo meu teste? Não fica disponível, tá? Porque ele só fica disponível depois que você configura a questão de data, quantidade de tentativas, né, e tudo mais, certo? Eu vou aqui só responder a professora Larissa, que mandou uma pergunta, depois tirando dúvida, eu fiz um teste, estava somente o aluno que teve um problema, ok, ele enviou sem marcar nada, como faço? Sim, não, tudo bem, na verdade a gente tem o recurso de abrir as condições para um aluno ou para vários, né, enfim, eu vou passar por ela agora há pouco, só para vocês entenderem, ok? Bem, a primeira pergunta, então, já foi inserida. Eu quero inserir outra, qual o procedimento? Eu posso clicar no mais, tá? Você pode depois voltar aqui e inserir mais perguntas? Pode, tá? Uma vez feito, ele vai ficar salvo. Então, vou inserir aqui, vou clicar no mais, né? E o mesmo perfil, ele já apresenta aqui para mim, tá? Com os mesmos tipos de perguntas. Então, cliquei no mais, agora eu quero inserir uma pergunta do tipo verdadeiro ou falso. Clico aqui, a gente vai ter a mesma tela, né, do processo anterior, só que agora, verdadeiro ou falso, eu vou colocar o texto, o trecho, enfim, o texto aqui para o aluno responder, e você mesmo vai gabaritar se é verdadeiro ou falso. Então, verdadeiro ou falso é mais simples, né, do que o múltipla escolha. Então, assim, você vai mesclando o seu teste até que ele fique pronto, ok? Outra pergunta muito comum, eu posso importar os meus testes, as minhas perguntas de Word para o Blackboard? Não é possível fazer isso por limitação de tecnologia mesmo, né? A gente está falando de muitos caracteres e acaba que na hora de importar dá muito erro. Respondendo aqui ao professor Vinícius Félix, para colocar mais de uma alternativa em VOF? Não, nesse modelo aqui não. Tá? É verdadeiro ou falso. A não ser que você faça uma adaptação do múltipla escolha, né, em que as opções ali você pode marcar as duas, verdadeiro ou falso, ou tem uma outra opção. Ok? O professor Lio Pinto está perguntando se tem como aplicar uma prova de múltipla escolha e escolher para corrigir. Na verdade, assim, a correção
todas as questões múltiplas escolhas criadas aqui no Black, ela é a correção automática, tá? Se é isso bem que eu entendi, professor. Você só corrige quando você só corrige quando a questão é aberta, tá? Essa é a dinâmica, beleza? Bem, na questão de teste, pessoal, não tem muitas variáveis relacionadas às perguntas, tá? Aos tipos de perguntas. Então, você vai inserindo aqui, seu teste vai sendo montado, tá? Independente da quantidade de questões. O próximo passo é nós configurarmos os detalhes dessa prova, desse teste, dessa TBL, tá? Em relação à questão que a Patrícia está perguntando, Robson, não dá para importar mais copiar? Dá, você vai copiar e colar normal, tá? Copia lá da sua fonte e cola aqui dentro, ó. Então, eu posso vir aqui, selecionar uma múltipla escolha e simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Tranquilo, manteve, não teve alteração, não. Outra pergunta, na verdade, o professor está pedindo aí, dá exemplo da dissertativa, tá? Para inserir questões dissertativas. Aqui nós temos duas opções, né, para dissertativas. Como essa prova ela pode ser mesclada, além das opções aqui que nós já passamos, a múltipla escolha, verdadeiro ou falso, você tem uma opção aqui, a penúltima, adicionar arquivo local. O que isso quer dizer? Que você vai anexar ou um roteiro, ou enfim, um passo a passo aí para o aluno poder anexar a resposta dele. Mas sugiro que respostas que necessitem de upload de arquivo, né, vocês façam no exercício. E aqui tem a outra opção, que é adicionar pergunta dissertativa. Aqui sim vai abrir um campo de texto para o aluno, né, vamos simular ela aqui. Você pode colocar o enunciado da questão, ok? E simplesmente já atribuir a pontuação, e o aluno, por sua vez, vai conseguir aqui no campo, vai digitar as respostas. Só que a observação importante que eu dou, assim como na outra versão do Blackboard, as sessões, por ser um sistema web, você tem a limitação de timeout da página, né? O que é isso? Isso quer dizer que toda página de internet ela tem um tempo limite ali para você ficar ativo nela. Então, se for uma resposta muito extensa, procure criar o exercício, tá? Porque além desse campo aqui ter uma certa limitação de caracteres, salvo não me engano, são 3.000 caracteres, o aluno pode enfrentar essa dificuldade, porque ele começa a responder, e se for uma resposta mais, né, melhor elaborada, pode demorar bastante tempo em encontrar esse entrave. No momento que a página atualiza, o sistema vai pegar o que o aluno respondeu e vai entregar para o professor, e vai dar esse retrabalho de você liberar nova tentativa para o aluno. Ok? Em relação aqui à associativa, também o funcionamento é bem parecido, ó, vou clicar no mais e vou selecionar as opções do tipo associativo. Então, aqui do lado esquerdo, você tem as afirmações e aqui as respostas, e na hora que o aluno for responder essas questões aqui de associação, a interface parece a de arrastar, né, o drag and drop. Então, você arrasta ou você digita essa afirmação para que o sistema possa corrigir. Então, a estrutura dela é bem similar, ok? Cancelar aqui, mais uma pergunta associativa, tá. Depois que o aluno respondeu a TBL, com todas as perguntas de múltipla escolha, ele já recebe o resultado? Então, na verdade, é uma configuração, né? O professor Adriano até já respondeu, mas a gente vai passar por essa configuração agora, tá? E aí você vai configurar se o aluno pode ou não receber o gabarito logo após a conclusão. Deixa eu ver aqui, para engenharia, ok. Tem algumas observações em relação ao uso da fórmula de cálculo, realmente é mais fácil usar imagem, tá? Porque a edição ali das fórmulas matemáticas não é, né, das mais fáceis ali, principalmente por conta da usabilidade, né? Fica um pouco comprometido. Bem, dando sequência aqui, em relação às configurações, então, considerando que nós terminamos aqui nossas perguntas, né, independente da quantidade, aqui do lado direito nós temos uma engrenagem, configurações do teste.
tá? Clicando na engrenagem, o sistema vai abrir todas as configurações referentes à sua prova, à sua TBL. Então, a primeira delas é a data de entrega, tá? A data de entrega, gente, é fundamental esse prazo estar alinhado à disponibilidade. Exemplo, essa prova, ou esse TBL, enfim, ele vai ficar disponível do dia 20 até o dia 25, né? Não é essa data que a gente vai trabalhar agora, tá? A gente está trabalhando apenas com a data de entrega, porque o Blackboard permite que você estipule o prazo, mas ainda aceite entregas depois daquele prazo. Mas a orientação, assim, massiva, e principalmente em grande parte dos casos, é você atribuir a data de entrega na mesma data de disponibilidade. Então, se o seu teste vai ficar disponível do dia 25 até o dia 26, essa data que é a data final, é a data de entrega. Se seu teste vai ficar disponível apenas no mesmo dia, né, do dia 25 ao dia 25, das 7h10 até 8h40, essa data precisa ser igual à data final de disponibilidade. Então, vamos seguir nosso exemplo aqui, tá? Aqui, então, nossa prova vai ficar, o prazo final para a entrega dela é dia 26, tá? E aqui, a gente vai receber essa prova até 8h40 da manhã. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai receber respostas só até esse prazo estipulado aqui, tá? Então, aqui, você vai estipular essa data. Muitos podem perguntar em que momento eu vou configurar o prazo, né? A gente vai passar logo na sequência nessa configuração. Então, primeiro eu defino a data de entrega. Aqui tem algumas opções importantes também. A primeira delas é permitir conversas. Aqui está a organização, tá? Mas considerem curso, tá? Disciplina. Então, assim, esse recurso só é importante quando a atividade, tá? Quando a atividade ela não exige um grau de atenção do aluno em que ele não possa conversar com os outros alunos, tá? Essa conversa aqui é informal, não está relacionada a fórum, a discussão, tá? Então, raramente se usa esse recurso, mas pode se usar. Ordenar perguntas em ordem aleatória, né? Isso aqui, essa opção, ela ordena, como, logicamente, o próprio nome já diz, ele vai rodar as perguntas para que nenhuma prova seja igual à outra. E resposta em ordem aleatória, né? Ele também vai randomizar a ordem das respostas. Então, uma prova não será igual à outra. Então, bacana aí para dar uma afunilada na questão, nessa exigência dos alunos, tá? Em relação a... Está tendo muitas perguntas em relação a como eu controlo quem fez a prova, se eu vou liberar mais tarde, ou, dependendo da condição, liberar unitariamente. Eu vou passar por isso logo na sequência, tá? Que aí a gente consegue simular, tá? Mas tem um feedback muito bom do sistema informando quem fez e quem não fez esse teste, certo? Então, marquei aqui as opções de resposta aleatória. Não, tranquilo, professor. Eu acho que é legal vocês irem interagindo aí, porque são várias dúvidas, né? O pessoal vai lendo aí e também tirando suas dúvidas. Pode ficar à vontade. Em relação ao que o Adriano falou, de fato, é bem mencionar essa prova, né? No caso específico da prova no mesmo horário da aula, 40, né? Para evitar qualquer tipo de problema. Bem, seguindo aqui no campo das configurações, né? Você tem o próximo campo de avaliação e envios. Nesse momento, categoria de nota, a gente já determina aqui como teste, tá? O próprio Blackboard já deixa alguns tipos para serem marcados, mas não oriento desmarcar não, deixa como teste, tá? Para não ter problema. O próximo campo, tentativas permitidas. Quantas tentativas o aluno vai ter à disposição para fazer essa avaliação? Logicamente, a gente entende que a prova, né, ele vai ter apenas uma tentativa, tá? Em relação a outros tipos de avaliação, você pode limitar aqui a quantidade de vezes que o aluno vai poder submeter a resposta daquele questionário. Ok? Então, aqui é que você vai determinar a quantidade de tentativas. Logo mais embaixo você tem a pontuação, né? Você pode usar conceito, porcentagem, mas, né, indicamos você estabelecer como pontos, manter o padrão da faculdade. Aqui ele já pega a soma de todas as notas que estão ali nas questões.
Avaliação anônima, não mexemos com essa parte, tá? Nós não trabalhamos com ocultar os nomes dos participantes, né? Não faz muito sentido, até porque é autocorrigível, então, né? Resultados da avaliação. Aqui é que vai responder a pergunta do professor anteriormente. Quando os alunos vão ter acesso às respostas? Então, na versão anterior, você controlava até o dia que as respostas ficariam disponíveis. Nessa versão do Ultra, ele apenas vai mostrar as respostas após o prazo que nós configuramos lá em cima. Tá? Então, se você quer deixar o gabarito disponível, você vai marcar essa opção, tá? E o sistema já vai resguardar as respostas até que a prova finalize o prazo. Ok? Então, acho bacana você mostrar aqui o gabarito. Vamos lá. Logo mais abaixo, que já é a parte final aí das configurações, você tem a possibilidade de adicionar um tempo limite para essa avaliação. O que seria o tempo limite? A partir do momento em que o aluno começa a prova, independente do horário, quanto tempo ele vai ter para concluir essa prova. Então, você limita aqui o prazo que o aluno vai ter após iniciado. Então, se for uma TBL, você pode limitar, sei lá, 20 minutos. Lembrando que é o tempo global, tá? Não é individual de cada pergunta. 60 minutos, enfim. Então, aqui fica livre para configuração. Deixa eu responder aqui. Professora Patrícia, quer perguntar alguma coisa? Pois não, pode ficar à vontade. Robson, eu vou usar o áudio para ficar mais fácil essa pergunta. Eu não entendi muito bem a questão quando será liberada a resposta para o aluno. Ficou uma dúvida do seguinte: eu sei que eu posso marcar lá, né? Por exemplo, não marcar, mostrar as respostas corretas. Mas aí você disse que ele resguarda as respostas até o tempo de entrega que marcou lá em cima. Não ficou claro para mim. Por exemplo, ele terminou a prova, então, mesmo eu tendo não marcado aí, mostrar respostas corretas, será divulgado após o tempo de fechar a prova? Eu não entendi isso. Tá, se você não marca, igual está aqui na tela, não marquei a opção de mostrar a resposta correta, o que vai acontecer? O aluno vai concluir a prova, ele vai terminar a prova, e ele vai ter apenas a pontuação, e não o gabarito com as respostas corretas, ok? E isso é permanente, tá? Ele não vai ter acesso. Agora, se você marcar mostrar respostas corretas, sei lá, a prova teve duração de 1h40, mas o aluno terminou em 1 hora essa prova. Ele vai ter acesso às respostas? Não, apenas após o prazo, né, de configuração dessa prova. Porque senão, né, ele passaria a resposta para os outros alunos. Então, é nesse aspecto. Respondi sua dúvida, professor? Sim, respondeu. A minha preocupação era na mensuração desse tempo para ele fazer a prova, da questão de, por exemplo, ele termina a prova, porque isso varia de um para o outro. O perigo dele terminar essa prova antes, printar as questões e começar nos grupos de WhatsApp e eles fazerem provas em conjunto, em vez de fazerem individualmente. Esse era o meu. Agora sim, um fato que, lógico, a gente não vai conseguir controlar ele vai printar a tela, independente das respostas estarem randômicas ou não, e, enfim, a gente não consegue controlar o ambiente, né? Isso, sem dúvida, é uma característica importante, eu diria que até negativa, do meio online, né? A gente não consegue evitar que ele abra outros aplicativos, né? A tela, enfim. Em relação a esse detalhe, realmente é importante, tá? Mas, pelo menos enquanto as respostas funcionam dessa maneira, ou você libera ou não libera o gabarito. Respondendo ao professor Adriano, pode fazer quantos tipos de prova? O que é tipo de prova, Adriano? Só para eu entender, assim, em relação à sua pergunta. Sim. Não, aí é infinito, né? Você faz quantas provas for necessário. Ela vai ficar salva, né, nesse repositório da disciplina que você escolheu,
e cabe a você identificar qual a prova que você vai aplicar, tá? Então, você pode, por exemplo, liberar provas por grupos de alunos, né? Então, pode ser uma saída para a cola. É óbvio que vai necessitar de uma dedicação a mais, né, do professor para criar essa estrutura de tipos de provas diferentes, né, justamente para diminuir essa incidência aí de cola, tá ok? Então, a quantidade é ilimitada. Isso, aí o Celso está comentando, né, que lança 10 provas, e de fato, principalmente por ser o meio online, né, é uma característica importante. Bem, BOF, por exemplo, rodar somente 35. Essa pergunta do Heitor é pertinente, e recentemente, com a atualização do Blackboard, a gente teve, sim, algumas alterações, mas eu vou tomar a liberdade de, simplesmente aqui, ó, eu vou só fechar a configuração, depois a gente volta nela, para a gente tratar sobre esse aspecto de bloco randômico, né? O que o Heitor está perguntando? Se eu tenho 100 perguntas no meu banco, eu quero que o aluno responda só 10, por exemplo. Como é que eu faço isso? Né? Com a atualização da versão, tivemos algumas alterações. Então, quando eu clico no mais, para fazer esse tipo de configuração, você tem duas opções. Ou você adiciona perguntas do banco, né? Ele vai lá no seu banco procurar. Nesse exemplo aqui eu não tenho um banco, tá? É uma disciplina que está vazia, mas poderia buscar lá no banco de questões que você importou da versão antiga, ou que já tenha sido inserido aí pelo pessoal de Campinas, né? Que tem várias disciplinas que já tem um banco de questões robusto. E você também pode reutilizar perguntas que você aplicou em determinados momentos. Tá? Então, esse recurso de bloco randômico aqui no Ultra, ele é um recurso que ele não está tão abrangente igual era na versão anterior, ok? Eu acredito que é necessário, simplesmente para a gente organizar melhor aqui a explicação do teste, que a explicação de bloco randômico, né, criação de vários tipos de prova, a gente possa fazer ele ou como tutorial ou como outro webinar, para a gente explicar especificamente sobre a configuração de teste nesses modelos um pouco mais elaborados, ok? Voltei isso, o vídeo eu acho que ajuda bastante, Luciano, é bem tranquilo, assim. Se a gente está aqui vendo sobre a criação de teste, a gente faz o complemento com o teste randômico, ok? Pois não, professora Roberta, pode perguntar. Ah, sim, pode, sem dúvida. Essa é interessante, essa opção, porque você pode se planejar, né? Então, não é necessário você liberar a prova no momento que você está fazendo ela aqui. Você fazer isso com antecedência que você achar interessante. Então, por exemplo, a sua prova vai ficar disponível, vai ser aplicada na segunda-feira que vem. Se você quiser já configurar ela, inserir ela e configurar as datas, é totalmente possível, que é fazendo os passos que eu vou fazer agora. Tá? Só para recapitular, pessoal, em relação aqui às configurações, nós já passamos pela parte aqui de definir a data da entrega, ok? Definimos aqui se vai ser randômico, pontuação, quanto tempo ele vai ter para concluir essa prova, né? E, enfim, aqui, na questão de prova, são essas as configurações, tá? Então, venho aqui e salvo a primeira configuração que eu fiz do teste. Agora, entra na configuração da disponibilidade, tá? Que a gente vai fazer onde isso? Que responde a pergunta da professora Roberta. Eu quero fazer com antecedência, quero configurar o dia e a hora que ela vai ficar disponível. Então, a gente vem aqui no canto superior direito, onde está oculto para participantes, né? E eu vou clicar na opção disponibilidade condicional. O que isso quer dizer? Eu tenho condição, né, eu vou condicionar o dia e a hora que aquela avaliação vai ficar no ar. Então, selecione essa opção, ó, percebam que eu tenho, nosso critério vai ser data/hora. Então, quero que minha prova fique disponível, mostrarem, ela vai ficar disponível de hoje, dia 25, ou, melhor dizendo, vamos seguir um exemplo aqui, no dia 30, segunda-feira que vem, ela vai ficar no ar, sei lá, das 7 da manhã, 7h10, né, que é o início da aula, até no mesmo dia, dia 30, às 8
e 50, por exemplo. Tá? Então, aqui, deixa eu alterar aqui para o dia 30. Aqui, através dessa configuração, é que vocês, professores, vão conseguir limitar o prazo que essa prova vai ficar disponível. Você pode antecipar o prazo ou prorrogar, enfim, aqui nessa condição que vocês vão configurar esse detalhe. Aqui a gente sempre deixa visível, tá? Porque ele vai ficar visível nesse período e a gente acabou de configurar, certo? Agora, em relação ao que o professor está falando, o professor Adriano, fazer uma prova que consulta, né, enfim, realmente não faz sentido e controlar isso aí é praticamente impossível. Tá? Mas no ponto de vista de configuração de datas, esse é o procedimento, então clique em salvar. E a partir desse momento, professores, meu teste, ele já está, entre aspas, ativo, ou seja, ele foi configurado. Ele só não vai ficar liberado para os alunos, por quê? Porque eu configurei a data condicional, né? Ele vai ficar disponível só dia 30. Lembrando que a data que eu configurei aqui, ó, na disponibilidade condicional, precisa ser a mesma da data de entrega. Então, no nosso caso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu havia deixado dia 26, mas como lá o prazo é dia 30, ele já até me avisou aqui. Essa data aqui está diferente lá da disponibilidade. Então, eu apenas clico nessa opção de data e marco até que dia que ela vai ficar disponível. O sistema já auto-preenche aqui de acordo com as configurações. Deixa eu responder aqui algumas perguntas. Viviane, não é possível configurar o tempo unitário, tá, de cada pergunta. Ele não tem esse tipo de recurso. O professor Adriano está sugerindo, né, em relação à composição dessa prova, em relação à professora Ismara, né, como fica a correção das questões dissertativas. Então, a organização das respostas, né, eu vou passar nela agora. Eu vou explicar onde vocês acompanham as notas dos alunos, quem respondeu, quem não respondeu, o que você precisa colocar para acompanhar os alunos. Tá? A gente vai passar por lá. Estou vendo aqui uma outra pergunta do Celso, que é pertinente também nesse momento, que é ativar o antiplágio. Você pode ativar o antiplágio nas questões dissertativas? Sim. Veja bem aqui na tela, Celso, que é o seguinte, ó, nas configurações que a gente tem aqui através da engrenagem, vou voltar aqui, ó, na engrenagem, o último tópico é o antiplágio. Né? Como a gente tem uma questão aqui dissertativa em meio à nossa prova, ele já ativou essa opção. É lógico que não faz sentido a gente usar o antiplágio nas outras questões fechadas. Então, o que a gente vai fazer? Clica aqui em ativar o antiplágio, ele vai mostrar essa tela aqui para vocês, ó, Originality Report, e a primeira opção é verificar, você vai ativar o antiplágio, ele vai verificar se tem correspondência na internet ou entre colegas de sala. Então, o antiplágio funciona tanto para os alunos vinculados à disciplina, quanto para aqueles que copiaram da internet ou alguma outra fonte. A próxima opção aqui é, você vai permitir que os alunos tenham acesso a esse relatório de plágio? Sugiro que você sempre marque, né, para evitar que, né, aquele argumento do aluno, da onde você tirou que eu colei. Então, show de bola, dá certinho. Professor Celso, sim, totalmente certo, totalmente usual em relação aos arquivos, tanto textos abertos, quanto arquivos também. Se o aluno anexou um arquivo, o Blackboard vai varrer esse arquivo e te dá o relatório de antiplágio com o índice de cópia de resposta desse aluno. Ok? Robson. Em relação ao questionamento, passou um aqui batido, da professora Patrícia. Está perguntando aqui em relação à condição de estar oculto ou não. Né? Ela pergunta se vai ficar oculto para outros alunos até então. A regra, ela é válida para todos os alunos, né? Essa regra aqui em específico. A gente ainda não está tratando regras pontuais para liberar teste para outros alunos. Então, a prova está configurada para liberar dia 30, o horário até o horário. Outra dúvida, é o seguinte... É o seguinte, quando a segunda vez que você colocou lá visível para os alunos, depois que você entrou no condicional, o que aconteceu? Você colocou lá visível para alunos.
né? Porque está condicionado àquela data. A minha pergunta vai ficar visível a questão naquela data que está condicionado, mas até então houve aquela coisa de estar oculto para os alunos, né? Então, eu deixar visível aí, exatamente essa página aí, ó, visível aos participantes durante o tempo do teste, né? Só para deixar claro isso. Até então, não vai estar visível nada, porque eu programei para essa data, é isso? Isso mesmo. Aqui você tem essa configuração e é uma afirmação que faz sentido à data que foi estabelecida aqui. Então, os alunos vão ter acesso nesse período, tá? De datas aqui que você afirmou. Tá? Não precisa preocupar, o meu teste vai ficar disponível para os alunos? Não, não é esse o sentido, tá? A visibilidade faz sentido se você usar as datas. Aí ele vai ocultar até dia 30. Dia 30 das 7h10 até as 8h50 vai ficar disponível. Depois desse prazo, ele oculta de novo. Ok, obrigada. Tá, por nada. Robson. Sim? Adriano, a professora Viviane fez uma pergunta lá atrás, que por exemplo, pouca minha prova tenha 30 questões, e eu quero estipular, eu vou randomizar, né, ou seja, a primeira questão vai sair para um aluno, vai ser diferente da primeira questão do outro, mas eu quero dimensionar que cada uma dessas questões vai ter um limite de minutos, e aí ela vai e se pula para outra e acabou, né? Isso era possível na versão antiga. Eles tiraram isso porque isso também é uma coisa que ajuda muito a não colar, né? Porque o aluno não volta naquela questão. Isso não é mais possível? Não, são dois recursos que foram, infelizmente, retirados, digamos assim. Primeiro, tempo limite por questão não é possível. E outra, antes a gente tinha a opção de fazer uma questão por vez, né? O aluno ficava apertando próximo. Nessa versão do Blackboard, infelizmente, não tem disponível esse recurso. O aluno vai ter toda a prova, né, numa página só. Isso o professor Rogério Penizzi me ligou hoje perguntando, né, como é que funcionava, e realmente ainda não tem essa solução de resposta, uma pergunta por vez, né? Como é uma versão que ainda está em atualização, tem coisas que realmente a outra versão tem e que essa não tem. Ok? Infelizmente, perde realmente essa rigidez na avaliação, porque fica mais aberto, né? Ok? Deixa eu ver se vai ter outras perguntas aqui. Sobre essa questão do banco de perguntas, sim, eu vou passar um vídeo explicando sobre todo esse procedimento, porque eu entendo que ele é um procedimento, assim, um pouco mais amplo, né, do que criar o teste, viu, professor Tiago? Então, eu vou produzir esse vídeo o quanto antes, creio que até amanhã mesmo eu já faço isso e compartilho com vocês, ok? Porque senão vai tomar muito tempo aqui da sessão e aqueles professores que talvez estejam ainda adaptando, né? Então, esse aqui é o básico para a gente poder avançar. Tá, tudo bem, ok. André Gustavo, vou conseguir transportar no teste uma disciplina que tem um black novo para outra que está em black antigo? Sim, professor, é possível. O recurso de cópia de teste, ele funciona. Ou também você pode exportar o conteúdo dessa disciplina do Ultra, ou vice-versa, para você importar lá na outra. Tá? É óbvio que você tem uma possibilidade maior se você tem só disciplinas na versão antiga, tá? Mas é possível sim você fazer vamos dizer, esse transbordo aí entre as versões. Em relação ao professor Gustavo, pode explicar como selecionar o grupo de alunos caso tenha mais de uma prova? Sim, aqui para simular, professor Gustavo, eu teria que criar grupos, tá, nesse ambiente que a gente está, e a partir desses grupos eu atribuir a atividade apenas a grupos, tá? Mas só para a gente tirar sua dúvida assim, de bate-pronto, de uma maneira que vai, eu acredito que agregar valor, nas configurações do teste, uma das configurações, ó, lá embaixo, é em relação a grupos, ó, perceba. Grupos atribuídos. Quando você tem grupos atribuídos, ele já habilita essa opção, tá? Agora, é óbvio que quando você tem uma avaliação cronometrada, que é o que eu marquei aqui, ó, 60 minutos, ele não libera também atividade para grupo. Eu vou só desabilitar aqui o tempo, aqui. Aí, a partir desse momento que você está fazendo uma prova
que não tem limite de tempo, quando eu digo limite de tempo, eu estou falando para término, né? Você tem uma faixa ali para não terminar no início da aula e no fim. Mas aqui, quando você tem grupos atribuídos, você clica na opção aqui de atribuir grupos, e você pode carregar os grupos que já foram criados, ou a partir aqui, ó, dessa opção autoinscrição, ou personalizar, enfim, você pode ir criando os grupos que você achar necessário, tá? Essa estrutura de grupos, sugiro que vocês criem antes de fazer o teste, tá? Então, cria a estrutura, atribui os alunos manualmente, ou tem a possibilidade aqui dos alunos se auto-inscreverem nos grupos, tá? Você cria a quantidade, eles se auto-inscrevem, para depois atribuir a atividade para grupo, tá? Isso pode ser aplicado, pessoal, tanto para avaliações, seja ela fechada, aberta, ou até mesmo acesso a recursos dentro da sua disciplina. Exemplo, a disciplina de PGE tem lá uma pasta, sei lá, do grupo X. Só o grupo X pode acessar essa pasta. Então, o que você faz? Cria o grupo, e na hora de liberar o acesso da pasta, você fala, olha, quem vai acessar essa pasta é só o grupo criado, aí você vai atribuir. Então, isso é uma das funcionalidades de criação de grupos aqui dentro do Blackboard, ok? Eu creio que eu ajudei um pouco em relação a essa do professor Gustavo, mas dá para a gente trabalhar ela bem, assim, detalhadamente, tá? Em relação à prova de eixo, tá, Podriano? Ok, já respondeu. Ok, beleza. Tá, nesse contexto, melhor disponível gabarito, tudo bem. Beleza, gente. Alguém tem mais alguma colocação em relação ao teste? Gente, eu ainda vou passar sobre as liberações, tá? Mas a parte de criação do teste é essa. É você inserir perguntas, configurar a estrutura da sua avaliação e, por último, você configurar a disponibilidade. Robson, sou obrigado a ter uma disponibilidade condicional aqui? Não. Né, desde que você marque a opção de visível, né, e nessa data, aqui, data de entrega, você estabeleça um prazo final para a entrega dos alunos. Nesse modelo, a prova já fica ativa para os alunos. Por quê? Você não configurou que é a participabilidade condicional. Ok? Pode falar, professor. Sim? Então, ouvi sua opinião. Eu acho que no dia da... TBL não, porque eu acho que o TBL a gente tem que deixar um prazo maior para eles fazerem, ok. Mas a prova, que tem que ter um rigor maior, que vai ser no horário da aula ali, aquela 1h40, seria interessante o professor entrar no Collaborate, né? Os alunos entrarem no Collaborate, apesar do aluno, ele vai estar numa outra plataforma, que é o Blackboard, fazendo a prova. Mas eu acho que também seria interessante ele abrir o Collaborate, né, para o professor tirar dúvida, né, e talvez pedir para eles acionarem a webcam deles também. O que você acha disso? É uma sugestão bacana para evitar o aluno se sentir um pouco mais, a palavra não seria vigiado, né, mas pelo menos que o crivo dessa prova fique um pouco mais pesado, né? Agora, tem alunos aí que não tem webcam, né? A gente abre para uma outra discussão, mas é possível sim, sem dúvida. Principalmente no trabalho remoto, tem muitas empresas que estão pedindo para ativar o webcam, para de fato acompanhar que o funcionário está ali, né? Então, isso vai mais assim em consenso, até porque durante a prova, você tem ali um feedback no centro de notas, né, no boletim de notas, para acompanhar quem está fazendo, né? Então, são medidas que você pode tomar para ser uma, entre aspas, uma central de monitoramento durante essa prova, para não ficar também, né, totalmente aberto. Mas é uma boa solução, desde que os alunos também, né, compartilhem dessa solução, igual eu falei, porque tem alguns que nem têm webcam, né, ficaria fora do contexto. Pois não, professora Greciana. Professora? Então, em relação à questão de como orientar os alunos em relação à resposta da prova,
Isso, assim, é muito intuitivo para eles. Porém, entendo que em alguns casos os alunos pedem esse tipo de orientação. O que eu fiz na versão passada e ainda não fiz nessa foi um tutorial de como anexar trabalho, um tutorial de como responder um teste. Então, eu posso fazer, né, do ponto de vista de suporte, mas o professor também pode, numa aula remota, tirar ali 10 minutinhos para falar, olha, a prova vai estar disponível tal dia, ela vai ficar aqui nessa área, ao clicar, você simula, igual eu estou fazendo aqui no sistema, basta compartilhar a sua tela, e explicando para o aluno como vai o funcionamento. Então, é uma dica legal, porque o tutorial e o vídeo nem sempre a gente garante que eles vão assistir, mas numa aula ali que está todo mundo conectado, eu acredito que seja uma oportunidade legal para compartilhar como responder, ok? O professor Daniel Davi falou que realmente o sinal pode ficar pesado, né, na sessão de prova. E sobre o Gustavo, né, ele está falando, tal, ok, obrigado, Gustavo. Realizei um TBE na última segunda, visto que já estava agendado, ok. Na ocasião, utilizou, né, o aplicativo Google, bacana, beleza. Preciso refazer o mesmo novamente no Black para ficar documentado. Posso iniciar a utilização dos testes no Black a partir do próximo TBL ou prova? Ah, tá, professor Gustavo. Você quer saber se você precisa reaplicar esse TBL que você já aplicou, utilizando um recurso paralelo, novamente, é isso mesmo? Bem, do ponto de vista do Blackboard, né, eu creio que não. Professor Adriano, Maria Odete, você tem alguma observação em relação a esse aspecto? Eu creio que não, né, porque vai ficar sem sentido, né? Eu não entendi bem como é que é. Ele aplicou a TBL antes, né, disso tudo através de uma ferramenta paralela, que foi o formulário, né, o Google Formulário. Então, ele aplicou a TBL, o aluno, né, ele aplicou a TBL, o aluno fez. Ele está perguntando se você precisa reaplicar essa TBL para ficar registrado no Blackboard. Não, Eu creio que não não. precisa não. Tem Não, que ser só guardar a as partir de notas. agora, né? Sem Bacana. problema. Beleza, então, ótimo. Tudo bem. Acho importante reduzir exatamente por conta do print e o WhatsApp. Senão, a redução do tempo da prova, aí tem que ver esse meio termo aí também, né, para não ficar um prazo tão apertado que os alunos ali não consigam fazer, né. Eu acredito que uma métrica seria fazer uma média de tempo que um aluno, né, demanda aí para fazer uma questão, um aluno consideravelmente estudou, e fazer uma média geral. Mas, enfim, acho que são decisões individualizadas. Tá, é possível estar com duas ferramentas abertas, o Blackboard e o Padlet? Sim. Não, professor Wellington, é totalmente possível. Assim, do ponto de vista de computador, ali você pode abrir quantos aplicativos, você vai configurar o que os alunos querem ver, mas, por exemplo, nessa tela agora, nesse momento aqui do webinar, eu estou com o Black aberto, estou com o Collaborate aberto. Eu estou replicando a tela para vocês do Blackboard. Então, é tudo possível. Você pode passar vídeo, você pode, enfim, tudo que está aqui na sua tela, você replica e envolve os alunos também. Robson. Sim? É por isso que eu quero reforçar, eu já falei lá atrás, é importante a prova ter um formato porque ele vai estar pode estar com um livro aberto, ele pode estar com a internet aberta, ele pode estar com uma lista de exercícios que o professor passou aberta, com as respostas. Isso. Então, o professor tem que ter a consciência que é uma prova que se for fácil ele pegar a informação e jogar lá, aí vai ter problema a prova, né? Porque ele vai estar fácil para ele consultar. A gente tem que raciocinar que é como se fosse uma prova de consulta, né? Então, fazer uma prova com uma característica um pouco diferente, porque ele vai ter chance de consultar, né? Isso mesmo. Eu creio que as provas que tem, uma professora, acho que é Letícia, do Direito, ela me fez uma pergunta, eu vou aplicar uma prova, né, e em relação a aplicar uma prova um pouco mais elaborada, com estudo de caso. Então, assim, eu acho que a plataforma, sim, ela suporta os diferentes tipos de prova. Acho que cabe aí ter questões que realmente vá fazer o aluno, de certa forma, não pesquisar numa fonte, mas usar o que ele aprendeu na sala para poder, né, responder o professor. Tá, professora Adriana, obrigado aí pela observação, eu vou voltar aqui para a tela de controle das mãozinhas, né, para saber quem está com a mão levantada. Vamos lá, eu tenho aqui a Adriana,
Patrícia, Viviane e a Renata, com a mão levantada. Podem ficar à vontade aí para poder fazer as perguntas. Pois não, professora Adriana. Professora Adriana? Professora Adriana, a senhora me ouve? Tá, vou aguardar então, professor. Qualquer coisa você testa aí, eu mando, envia digitado, ok? Oi, professor Luciano, pode falar. Oi, professor Luciano. Então, a cópia de prova de uma disciplina para outra é um procedimento que eu vou passar logo agora na sequência, tá? Que aí a gente envia para as outras disciplinas, tá? É bem tranquilo. Vou te falar agora. Tá, vou dando sequência aqui. Professor Adriano, assim que você restabelecer o áudio, você me avisa, tá? Ou envia digitado, ok? Bem, aqui o próximo passo que eu queria mostrar para vocês é o passo para você acompanhar onde os alunos estão respondendo, né, o que eles estão respondendo, se você vai liberar uma tentativa para esse aluno ou não, ok? Então, tem duas opções de acesso. Dentro da página aqui, acho que eu vou concluir aqui a prova, pessoal, só para vocês entenderem, depois a gente volta aqui se necessário. Então, minha prova já foi configurada, né? Enfim, já está disponível lá no Blackboard. Percebam que aqui na área de conteúdo, você tem o título da prova e aqui o aluno está percebendo que tem uma prova. Caso vocês configurem a data programada, o que vai acontecer? O aluno vai ver que tem uma prova aqui configurada, mas vai aparecer a data aqui. A prova está bloqueada, ela vai ficar disponível só do dia que você configurou até o prazo final. Tá? Então, só para responder essa dúvida de vocês. A forma de acesso do aluno padrão, né? Ele vai clicar na prova, né? Vai abrir o sistema aí para ele. Como eu estou aqui como professor, né? Nossos acessos, eles são diferentes. Mas vejam bem, você quer acompanhar o que os alunos estão respondendo, o que eles responderam. Primeira opção, você pode ir aqui no canto superior da tela, aqui, ó, tem vários ícones e tem o ícone do boletim de notas. Então, aqui você tem acesso a todas as suas avaliações de forma consolidada. Tá? A outra opção seria, clicando aqui sobre o título da prova, ou no campo da prova, ele vai abrir a mesma tela que a gente estava acompanhando antes, e no canto direito aqui, ó, você tem a opção de envios. Então, cliquei no envio, o que fez? O que o sistema está apresentando aqui? O nome do aluno. Tá? Aqui, se você tiver 100 alunos, 50 alunos, um aluno, ele vai listar todos aqui. E no caso da prova, se o aluno tivesse feito, a nossa prova vale 0,45, aqui estaria a nota do aluno, que o sistema inseriu automaticamente. Okay? Então, por aqui, você consegue acompanhar todas as notas, as atividades dos alunos. Tá? E lembrando que essa atividade aqui é da prova 1 que a gente acabou de configurar. Ok? Você pode ter o acesso ao que o aluno respondeu. Como eu fiz aqui uma atribuição manual, né, o sistema não vai permitir abrir o que o aluno respondeu, porque eu estou apenas simulando. Okay? Mas se fosse o caso, você clicaria aqui em cima, né, da pontuação para abrir o que o aluno respondeu, e você pode também, veja bem, logo à frente aqui do boletim de notas dessa prova, logo ao lado aqui de publicar, você tem a opção editar configurações. É aqui que você vai configurar
as exceções para um aluno ou para vários, tá? Então, por exemplo, eu estou no perfil do aluno Exanc aí. Então, eu quero que altere a prova desse aluno para ele fazer no dia 31, ao contrário do que está lá programado inicialmente. Mas esse é um problema, né? Enfim, então a gente está considerando aqui as exceções. Beleza? Deixa eu colocar aqui dia 31 para ele entender. Quantas tentativas ele vai ter? 1, 2, 10? Então, aqui você configura e salva. Então, o que você acabou de fazer? Você abriu uma exceção para o aluno, ok? Então, esse é o funcionamento do centro de notas. Vou abrir o centro de notas aqui para a gente ter uma visão um pouco mais ampla. Professora Cláudia, você está perguntando se a correção da prova fica visível para os alunos, né, durante todo o semestre? Sim, ela fica ativa enquanto o semestre estiver ativo também, para vocês, professores, e para os alunos também. A correção automática, o aluno vai ter acesso ao gabarito oficial, se você marcar, obviamente, e também, no caso das respostas abertas, né, ou através de arquivos, fica gravado tanto a resposta do aluno quanto os seus feedbacks, que é o que a gente vai ver também ainda hoje. Então, fica tudo dentro do sistema. Aqui, pessoal, no centro, no boletim de notas, que é onde consolida todas as atividades que a gente cria no Blackboard, veja que aqui ele já estruturou para mim, ó, o estudo de caso, esse aqui eu criei, tá, gente? E aqui está a prova que foi criada agora há pouco. O que eu tinha falado antes, o sistema monitora quem enviou e quem não enviou, percebam aqui, ó, no estudo de caso, um aluno, porque aqui na nossa sessão de exemplo só tem um aluno, esse aluno enviou, percebam, e a prova ainda não teve envio. Outra opção de visualização, eu acho que é mais comum aí para os professores que lembram da outra versão, que aqui no canto superior da tela, no canto esquerdo, você pode alterar a visão de lista para grade. Então, você tem uma visão um pouco mais ampla do aluno, o estudo de caso, quanto que ele tirou, né? A prova, quanto que está a nota dele. Então, o aluno também tem acesso com essa visualização, com esse layout, para ter acesso às respostas. Ok? E aqui você, professor, também pode configurar média de nota, criar coluna calculada, enfim. Então, tem várias configurações aí que a gente pode abordar também em outros vídeos. Tudo bem? Em relação ao teste, eu creio que, logicamente, tem várias dúvidas, né? Mas, num ponto de vista inicial, né, e básico, aqui alguém tem mais alguma consideração, alguma dúvida a fazer para me controlar aqui o próximo passo? Oi, Robson, meu microfone voltou a funcionar, posso falar? Que bom. Sim, fica à vontade. Gente, eu já fiz prova e já fiz TBL, e o meu principal aprendizado nesse processo foi ser simples, sem querer complicar muito e sem querer fazer algo que seja absolutamente controlador, como uma boa parte de nós aprendeu a ser. E a outra coisa é que nós estamos sendo forçados muito rapidamente a sair de um ambiente completamente analógico para um completamente digital. Então, muitas coisas que estão passando pela nossa cabeça e que eu fui vendo aqui, e se colar, e se compartilhar no WhatsApp, e se isso, e se aquilo, vai partir da nossa capacidade de elaborar questões diferentes. Ontem eu dei uma prova, claro, minhas turmas são pequenas, eu não sirvo de parâmetro para nada, mas ontem eu apliquei uma prova, eu fiquei o tempo todo em sala, monitorando, cada um que ia terminando, cada um que ia fazendo, terminamos com o tempo, fechei a prova vista, e funcionou muito bem, mas eu fui aprendendo junto com os alunos e junto com as ferramentas. A gente está muito preocupado, eu acho, em ter respostas prontas e absolutas. E nós estamos vivendo um momento de exceção tão grande que isso realmente não existe. Então, acho que a maior contribuição que eu posso dar, do ponto de vista técnico, o Robson está sendo formidável, é que nós temos que também trabalhar um pouco a nossa mentalidade. A gente não está dando uma aula analógica num ambiente digital. A gente está numa aula digital num ambiente digital. Muito bem comentado, viu, Adriana? Sem dúvidas, a sua fala é perfeita, assim, né? Envolve todos os aspectos. Às vezes a gente vai tentar ter o mesmo crivo aí de avaliação com os alunos, mas muda totalmente o formato, né? Sem dúvida.
Daí a necessidade de se formular provas, né, que envolvam aspectos não só, né, o teórico, mas sim de prática, enfim. Acredito que daria outra academia aí, né? Acho que já foi até motivo de criação de avaliações. Mas, enfim, obrigado aí por comentar, tá? Bem, gente, eu vou dar sequência, tá? Fiquem à vontade aí para... Acho que essa interação tá legal. Eu creio que o tempo que eu tenho aqui, viu, Maria Odete, você vai me controlando, tá? Porque eu tô assim, né? Eu fiz aqui meu cenário e vai me ponderando para me controlar melhor o tempo. Bem, seguindo o cronograma, né, que a gente havia feito, enfim, preparado, agora eu vou falar sobre a possibilidade da gente criar, copiar, na verdade, esses testes criados, né, que é uma dúvida que o professor Luciano até levantou, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a prova criada, né, na disciplina aqui de teste que eu estou usando aqui. Considere a sua disciplina. Então, ela está aqui na base, ok, e eu quero exportar para outra disciplina, ou outras. Primeira observação, eu não consigo fazer isso em lote, ou seja, eu não consigo mandar uma prova de uma vez só para 3 ou 4 disciplinas, ou 2, 3 turmas, certo? Então, a gente vai fazer um por vez, mas funciona bem, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou fechar essa disciplina aqui que a gente está acessando. Bacana, tem professor que dá aula 7, tá? Mas eu vou acelerar aqui, porque a parte de teste era mais crítica, tá? A parte de exercício era mais tranquila. Dá para a gente ganhar tempo. Professora Graciano, pode ficar à vontade. Você criou a disciplina na base... deixa eu voltar aqui. Na base de organização, não no curso. Sim, essa disciplina aqui que foi criada, professor, é só um teste, tá? Porque organização e curso e disciplina, basicamente é a mesma coisa. Porque organização a gente entende algo mais amplo, mas as funcionalidades são as mesmas e vocês vão conseguir replicar no curso, tá? Não tem diferença, não. Ok? O professor Leandro aí está colocando um relato, tá ok? Que eu acho que vale a pena forçar aí também, né? Criou grupos, né? Bacana. O professor Leandro tem um uso bem legal. Beleza, ok. Professor Graciano, acho que eu tirei sua dúvida, né? Beleza, bacana, você me deu feedback aí. Bem, voltando aqui para a cópia de teste, percebam que vocês estarão aqui na guia cursos, tá? Aqui não importa se é organização ou curso, lógico, a gente usa só o curso, mas o modelo é o mesmo. Então, aqui você vai listar, ou, enfim, pesquisar pela disciplina que você quer enviar o teste criado. Você já tem ela na base da disciplina A, digamos assim, você quer enviar para B. Então, aqui no Blackboard, você vai acessar a disciplina B, e não contém o teste. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou usar essa disciplina aqui também de teste, tá? Vou abrir ela, ver se ela está no modelo... está no modelo antigo. Deixa eu abrir uma no modelo atual, essa aqui. Dá para a gente simular bem, ela está na visão ultra. Bem, então, aqui na área de conteúdo, dependente de estar vazio ou não, certo? Eu tenho um teste que está lá na disciplina A e vou passar para essa aqui agora. Então, no topo da página aí de conteúdo do curso, você tem 3 pontinhos. Tá? 3 pontinhos e tem algumas opções. Edição e lote, importar conteúdo, copiar conteúdo ou exportar. Então, a gente vai lá em copiar conteúdo. Uma observação mais que relevante aqui nessa hora. Quando a gente fez esse procedimento aqui no começo do semestre, tentando copiar disciplinas, né? A professora Viviane e outras professoras enfrentaram a lentidão fora do comum para copiar toda a disciplina. Então, para esse tipo de cópia, que é de um item só, seja ele teste, enfim, eu sugiro que vocês usem a cópia para copiar individuais e não o curso inteiro, ok? Então, vamos lá. Então, no momento que eu cliquei só para recapitular aqui, ó, refazer o passo. Cliquei nos 3 pontinhos, copiar conteúdo. O sistema já vai carregar todas as disciplinas que eu estou matriculado aqui como professor, tá? Então, eu quero pesquisar aqui a disciplina que eu estou utilizando aqui como exemplo, tá? E vou aqui pesquisar. Aqui,
a minha base do meu teste está aqui nessa disciplina, tá? Exame que Uberlândia, aulas online. Se tivesse na outra disciplina, você considera. Se você marcar esse checkbox nesse momento, o que vai acontecer? O Blackboard vai copiar toda a disciplina. E isso eu não quero. Eu quero clicar no título da disciplina e ele vai abrir o conteúdo da disciplina. No nosso caso, eu quero copiar a prova 1. Ó, vou selecionar a prova 1 ou as outras atividades que você queira copiar. E lá embaixo vou em copiar conteúdo. Nesse momento, percebam que aqui tem um feedback do sistema informando que está copiando conteúdo. Demora isso, Robson? Depende. Nosso teste está pequeno, creio que ele vai demorar aqui algo em torno de 1 minuto para fazer essa cópia de teste. Eu fiz o procedimento de avaliação, principalmente as TBL do professor Daniel Davi, do Antônio Carlos, e assim, são estruturas mais elaboradas, com bastante questões, e a cópia do conteúdo foi bem rápido, tá? Então, foi bem tranquilo, assim, a cópia. Lógico que, em comparação com a cópia total do curso, isso é muito rápido, tá? Mas vamos aguardar uns segundos aí, para a gente poder concluir aqui e seguir com o processo de cópia de teste. Se tiverem dúvidas, pode ficar à vontade aí, tá? Beleza. Bem, o sistema copiou, né, o teste, ele está falando aqui, olha, ocorreu um erro ao copiar o conteúdo. Um item não foi copiado ou contém exceções. Esse feedback aqui em detalhes, você clica, ele vai listar o que aconteceu. Está vendo que a configuração do curso, o que aconteceu? Lá no outro curso, eu configurei a prova para ficar ativa de imediato. E quando eu copiei para esse curso, ele falou, olha, não deu para copiar essa configuração, não. Que é o padrão. Por quê? Quando você copia, ele não libera o teste de primeira, tá? Ele não libera a prova de primeira. Tá vendo que aqui está oculto? Tem esse risco. Tá? Então, aqui, o que você vai fazer agora para liberar os participantes? Você basta clicar aqui nessa opção de oculto e configurar novamente aquela opção. Tá? Só uma observação. Essa configuração, a configuração raiz, digamos assim, que é aquela de quantidade de tentativas, pontuação, enfim, essa você não vai precisar fazer apenas a liberação ou não dessa prova, que é a configuração apenas de data. Eu estou vendo aqui que tem algumas dúvidas antes da gente continuar. Naquele checkbox, eu tenho que marcar a disciplina onde foi criado o teste. Então, Frinéia, você marca apenas você acessa a disciplina, aí assim que entrar no contexto, você marca o que você quer copiar. Eu vou repetir o processo aqui. Vou clicar aqui na opção de copiar conteúdo. Ele vai listar tudo que está em meu nome. Então, digamos que eu quero copiar aqui nessa disciplina. Ó. A sua pergunta é, vou selecionar esse checkbox ou vou acessar a disciplina para depois selecionar o que eu quero, entendeu? Então, cabe a você a escolha de selecionar um conteúdo ou toda a disciplina para que você copie, tá? Caso você queira voltar na parte anterior, basta clicar aqui nessa opção e clicar em seu cursos e organizações, ele vai voltar para o mesmo ponto inicial. Então, Friné, respondendo a sua dúvida, basta você abrir a disciplina e depois marcar o que você quer copiar. A professora Renata, por favor, se puder, nos informe o intervalo do treinamento gravado em que esse procedimento foi disponibilizado. Ah, sim, claro. Eu vou ver se eu faço a timeline e consigo pontuar ali para ficar mais fácil a localização, para não ficar uma sessão muito longa, né? E você não se localizar lá, mas tranquilo. Depois eu faço isso e compartilho. A professora Roberta perguntando se o mesmo procedimento serve para copiar o teste para turmas da mesma disciplina. Crio em uma turma e copio para as outras. Isso mesmo, uma a uma, Roberta. Você vai fazer esse procedimento 3 vezes, tá ok? Porque, igual eu falei, ele não faz em lotes, tá? Essa ação, porque é uma ação um pouco pesada aqui para o sistema. Então, voltando, a partir do momento que eu copiei a minha prova, você basta ocultar, disponibilizar ou fazer a disponibilidade condicional, que é aquela data lá que a gente já tinha feito na outra opção. Então, se lá estava dia 30, eu venho aqui, coloco o dia 30, novamente,
tá? Porque esse procedimento é obrigatório, o sistema não permite você simplesmente copiar o teste e não alterar a data dele ou confirmar, né? Então, salvei. A partir desse momento, o sistema já tirou o risco aqui, ó, a parte de bloqueio da prova e disponibilizará a prova no dia 30, às 8h40 da manhã. Tá ok? Então, esse é o procedimento de cópia. Eu não sei se você não está online aí, mas é um procedimento assim, relativamente simples em relação à criação do teste, tá? Então, beleza, Luciano. É bacana. Aí, qualquer dúvida, já tem o vídeo lá, tá? De cópia de curso, perdão, cópia de teste. Então, é um repositório legal lá para tirar as dúvidas, beleza? E muito útil, né? Senão você teria que fazer isso na mão todas as vezes, não vai dar certo, não. É complexo. Bem, seguindo o planejamento, agora eu vou falar sobre a criação de exercícios, tá? Qual que é a diferença entre teste e exercício? O teste é isso que nós vimos, é uma estrutura de avaliação completa, onde você tem tipos de questão e a autocorreção ou não, tá ok? Em relação ao exercício, é a possibilidade do aluno anexar a resolução de uma prova, de uma atividade, de um trabalho, independente da extensão que esse aluno vai publicar. Exemplo, tem professores que pedem para os alunos fazerem, exemplo, um estudo de caso, um resumo. Então, vai ter texto dentro desse arquivo que o aluno vai fazer. Ele não vai fazer isso dentro do Blackboard. Ele vai fazer isso no Word, ele vai fazer no Excel, no PowerPoint, não importa. Ele vai fazer em uma outra ferramenta e apenas anexar o resultado dessa demanda para o professor acompanhar e dar os feedbacks. Tá? Então, ao contrário da prova fechada, né, você tem essa possibilidade de exercício que ele é um pouco mais amplo no sentido de tipo de resposta que o aluno vai poder submeter. E lembrando que, em relação à questão da correção do exercício, você vai precisar fazer um a um, logicamente. Você vai corrigir todos os trabalhos e a gente vai acompanhar como é feita a correção aqui, tá? Eu vou demonstrar de forma que o aluno entenda o que está certo, o que está errado e tudo mais. Ok? A Letícia perguntou se pode anexar a imagem. Sim, Letícia, eu até fiz um exemplo aqui, eu vou mostrar agora. O aluno pode anexar qualquer tipo de arquivo, tá? A gente vai passar por ele. Bem, vamos criar esse exercício, então, para a gente fechar esse ciclo de avaliações. Então, para a criação de exercício, é um processo bem mais rápido que o teste, tá? Bem mais simples. Então, nós vamos repetir aqui, ó, clicar no símbolo de mais, tanto na parte superior, na parte inferior. Então, cliquei, vou clicar em criar. A outra opção aqui embaixo, ó, percebam em avaliação, é exercício. Então, cliquei no exercício, o sistema vai abrir a mesma tela, praticamente, do teste. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, projeto, tá? Projeto 1. Então, esse é o título do meu exercício. Então, aqui embaixo, se vocês clicarem no mais, exemplo do teste, vai aparecer a mesma estrutura, praticamente, do teste. Porém, o que nós precisamos nos atentar aqui para uso do exercício é adicionar arquivo local, adicionar texto e, se for necessário, adicionar pergunta dissertativa. Por quê? Pelo simples fato de você vir aqui, criar um exercício, dar um nome, o sistema já entende que o aluno vai anexar algum tipo de trabalho, tá? Mas para ficar um conjunto aí de avaliação mais completo, o que você pode fazer? Você pode digitar o enunciado aqui, ó, em adicionar texto, tá? Então, fazer um projeto, né? Enfim, você vai detalhar aqui o que o aluno precisa fazer, salvar, ou você pode anexar um arquivo local de forma que você anexe o roteiro desse trabalho. Vejam bem que ele já abriu a tela para mim, a tela do meu sistema operacional, né? Enfim, onde está o repositório, e você pode anexar o roteiro desse trabalho para o aluno acompanhar e fazer, de fato, o trabalho fora da plataforma. Tá ok? Então, acredito que essa opção aqui é importante. Então, né, a gente frisar aqui, adicionar texto, adicionar arquivo local,
é o que faz com que esse exercício faça sentido. Aí vocês perguntam, Robson, eu posso inserir mais de um tipo de inserção dentro do exercício? Sim, é o que a gente está fazendo. Ó. Então, como eu tenho a possibilidade de criar um exercício e ainda criar uma questão presente dissertativa, se torna uma avaliação com mais questões, certo? Então, vou aqui, salvo. A gente vai adicionar aqui o enunciado. Deixa eu salvar. Então, um processo de exercício, gente, é mais simples, né? Normalmente, os exercícios contêm apenas a área de anexo da resposta daquele trabalho, ou daquela avaliação, melhor dizendo. Ok? Então, já criei aqui o exercício, tá? Não tem muitas perguntas aqui, mas fiquem à vontade para estruturar da maneira que vocês acharem adequado. E, de novo, ó, as configurações, a gente vai repetir os mesmos passos de anteriormente. Ó. Então, aqui eu vou configurar, sei lá, para o dia 31, eles vão poder entregar até as 23 horas. Aqui você pode permitir ou não, né, as conversas dos alunos, aquela mesma estrutura, tá? Quantidade de tentativas permitidas, quantos pontos, você vai definir aqui um ponto, por exemplo. Tá? Deixa eu só fechar aqui. Você pode ocultar a avaliação dos alunos. Então, assim, gente, as configurações é a mesma. A Renata está perguntando se é nesse campo que permite que os alunos inserem um arquivo como resposta. Isso, é isso mesmo. Tá, Renata? Basta você criar aqui, dar um nome para o exercício, né, e inserir um arquivo local, que é o roteiro que o aluno vai seguir. Só dessa forma, só você fazer isso, o sistema já considera que o aluno vai ter a possibilidade de anexar um arquivo. Ok? Em relação a Frinéia, só que aí a correção é individual. Isso, Frinéia. A não ser que você crie grupos antecipadamente, previamente, e depois atribua esse trabalho aqui em grupo nessa atividade. Aí sim fica em grupo, tá? Então, um integrante vai anexar e a nota que ele receber vai ser replicada para os demais grupos. Beleza? Ou tem gente que prefere não criar grupo, pedir apenas para o líder publicar o arquivo. Também funciona, só que aí você vai ter que colocar individualmente a nota para os outros integrantes. Porque aí é uma ação mais rápida. Agora, em relação ao aluno, Renata, eu posso simular aqui. Vou mostrar logo na sequência para você ficar ciente da tela que os alunos têm acesso. Então, só para recapitular aqui no finalzinho, você pode ativar o antiplágio, assim como também lá no teste. Vamos salvar para já liberar aqui essa atividade visível para os alunos. Eu vou alterar aqui a data simplesmente para a gente conseguir simular a visualização da tela aí que a professora Renata solicitou. Okay? Então, vou colocar a data lá na frente. Terminei aqui, tá? A criação do exercício. E agora, a gente vai ter a visão do aluno. Tá? Então, vamos lá. Vocês, professores, têm a possibilidade de simular a visão do aluno. Tá? Uma opção aqui do lado esquerdo, ó, visualização de participante. Então, você pode simular a visão do aluno para entender como é que ele visualiza todas as atividades. Beleza? Então, eu vou simular aqui a visão do aluno para como ele anexa esse trabalho, esse arquivo. Então, ele vai clicar no projeto. Deixa eu simular aqui a visão de aluno, para a gente ter um acesso padrão aqui. Bem, o sistema está carregando a visão de aluno. Ele vai restringir os acessos dos alunos. Pois bem, aqui, ó. Então, o projeto 1, o aluno sabe que ele vai ter que anexar a resolução. Ele vai clicar aqui no projeto. Aqui tem o zoom do que está sendo avaliado e os prazos, tá? Quantos pontos. E aqui, ó, visualizar exercício. Ele vai clicar na visualização do exercício. E aqui, percebam que tudo que eu fiz lá, o aluno está vendo. Fazendo um projeto, que é anunciado. Se tivesse algo anexado aqui, ele ia conseguir baixar. E para o aluno responder isso aqui, ó. Adicionar conteúdo. Que responde a pergunta aí da professora, deixa eu acompanhar aqui, da professora Paula, né? Aqui, professora Renata. Então, clicando aqui, ó, adicionar conteúdo, ele vai anexar qualquer tipo de conteúdo. Olha, então aqui, na opção do mais, ele pode inserir arquivos locais ou direto lá da conta de armazenamento em nuvem que ele tem. Então, inserir arquivos. Se o aluno eu vou colocar um arquivo qualquer aqui só para a gente simular. Ele está carregando, ó, carregou o arquivo.
Vou salvar. Vejam que o anexo já está aqui e o aluno, por sua vez, vai enviar. O sistema vai dar uma mensagem aqui de feedback, né? Então, vamos continuar aqui. Enviei. Então, o aluno, gente, ele vê dessa forma. Ele visualizou o que estava em jogo aqui nessa avaliação, anexou o trabalho, a resposta está falando para o aluno, olha, você enviou dia 25 às 6h50 e essa correção está pendente. Então, enquanto o professor não corrigir e atribuir a nota, esse status não muda, ok? Deixa eu responder algumas perguntas aqui. A questão dissertativa do teste tem esses mesmos recursos. Professora Paula, em relação à questão dissertativa, sim, você vai passar por ela com o mesmo recurso de correção e de feedback, que a gente vai ver logo na sequência agora. Porque são ferramentas muito amplas assim, que você tem para corrigir a questão e dar feedback para o aluno. Tá? A professora Friné perguntando se para copiar essa atividade, para outra turma, o procedimento é o mesmo. Isso, Friné, é o mesmo procedimento de copiar teste e exercício. É o mesmo passo a passo. Como inserir imagens, arquivo do Word, é esse processo, professora Paula. Você clica, né, para abrir o exercício, na verdade, o aluno, e puxa o arquivo que ele achar necessário para responder a atividade. Inclusive, projetos com extensão em CAD, projetos fechados, que é o caso do Photoshop, enfim. Então, não importa a extensão, basta você anexar. Ok? Então, o aluno anexou o trabalho, a gente está simulando a visão do aluno, vou só sair aqui para a gente ir para a parte de correção de exercícios. Deixa eu ver aqui, o professor, visualização do aluno para esse material, o aluno fala que não tem? Não, professor Celso, assim, na visão do aluno, se você simulou a visão do aluno e está lá, ela vai estar lá. O único caso que não está disponível para o aluno é quando você, professor, limita essa visualização, mas não faz sentido, tá? O aluno está acessando, igual os alunos, acho que são seus alunos, professor, de química, teve um aluno que falou, não estou conseguindo acessar a pasta do professor Celso de determinada disciplina. Eu acessei com ele e mostrei que estava lá. Então, aí tem muito mais a ver com a parte do aluno não acesso e sabendo, tá ok? De como proceder. Pessoal, em relação ao exercício, vocês têm alguma dúvida? Estou vendo aqui que vários professores estão saindo por causa das aulas, né? Tem alguns alunos do primeiro período que estão sem acesso, porque ainda não usaram a matrícula. De fato, a gente tem esse problema, tá? Entre aspas. E o aluno não vai conseguir participar das atividades caso ele não esteja matriculado, vinculado, né, na disciplina. Ok? Vamos mostrar agora como corrigir o trabalho. Olha, a gente enviou o trabalho e você, professor, agora vai corrigir. Onde eu corrijo? Você pode corrigir tanto clicando da mesma forma sobre o trabalho criado, né, o exercício criado, e a gente vem aqui, ó, envio. Então, a gente tem um envio. A gente vai corrigir esse envio agora. Então, eu tenho aqui o passo que o aluno enviou, perceba, uma tentativa para avaliar. Tá bom? Então, vamos clicar aqui sobre o nome do aluno. E o que acontece aqui, ó, respondendo as perguntas de como inserir a imagem e tudo mais. Ó, o aluno enviou a imagem. O que você, professor, vai fazer? Vai clicar aqui para ou visualizar o arquivo ou fazer o download. Eu vou visualizar o arquivo. O que o sistema fez? Ele mostrou aqui a imagem. Esse exemplo, pessoal, não está bacana porque eu peguei uma imagem muito, de baixa resolução, então está muito pequena, tá? Mas então os alunos tendem a usar o celular, né, para tirar fotos ou imagens, enfim, não importa. A qualidade vai estar melhor, você vai conseguir visualizar aqui a imagem sem problema nenhum. Então, visualizei a resolução e agora quero dar o feedback para o aluno. Como é que eu faço isso? Você tem várias opções. Você tem aqui a opção de mais, para você fazer um feedback comentado para esse aluno. Tá? Você tem várias opções aqui, você pode criar tópicos para comentar. E o que eu acho mais bacana, nesse mais, que é inserir conteúdo, você pode gravar um vídeo ou um áudio corrigindo o aluno, ok? Então, você tem essa possibilidade, porque aí fica uma explicação mais ampla, principalmente para os projetos, tá? Você grava tudo mesmo. O feedback é até melhor gravado, né, do que você for digitar tudo. Então, você pode usar esse recurso aqui de inserir e editar gravação. Ele abriu uma janela de gravação, como vocês podem perceber, é bastante similar
Aí está perguntando se deseja habilitar a câmera, enfim. Então, é bem similar ao Collaborate, tá? Eu vou permitir aqui só para a gente simular, para vocês verem que, de fato, a ferramenta ela permite muitos recursos. Então, aqui embaixo, olha, você pode gravar o vídeo ou gravar a voz, ok? Professora Adriana, você quer perguntar fazer alguma colocação? Tá, beleza. Tá. Então, pessoal, esse é o processo de correção. Olha, você vai abrir o arquivo do aluno, vai salvar suas observações, e a nota você coloca aqui direto, 0,9, ok? Então, a partir desse momento que você estabelece a nota, o sistema já fez o autosave e já salvou a nota do aluno. A partir desse exato momento, o aluno já tem acesso tanto à nota quanto à sua observação feita, tá? Seja ela gravada, digitada, ou enfim. Então, eu acredito que eu acho que quanto melhor, mais detalhado for o feedback, mais o aluno vai ter esse retorno, ok? Então, fechei aqui o processo avaliativo do aluno. Eu ainda tinha feito um exemplo aqui com um arquivo comum de texto, só para a gente concluir aqui e ficar bem completo esse processo de correção. Eu criei um outro exercício e enviei um arquivo em Word. Vamos ver como é que aparece aqui para o professor. Olha, aqui o sistema, quando o arquivo é PDF, Word, Excel, ele já gera aqui uma visualização. Então, percebam que eu estou corrigindo aqui um trabalho de um aluno. Então, aqui você tem um poder maior de utilizar as ferramentas para fazer observações diversas. Tá? Você pode fazer comentários pontuais em determinados pontos do texto. Isso aqui tudo o aluno tem acesso. Tá? Então, é uma ferramenta bem bacana e que permite fazer inúmeras coisas aí relacionadas à correção. Tá? Você pode fazer download desse arquivo original ou ocultar o arquivo por alguma necessidade aí que você tem. Tá? Então, aqui em cima você tem as mesmas opções de fazer comentários, inserir a gravação. Então, acredito que essa correção ela é bem ampla e atende a todas as demandas aí dos professores. Ok? O aluno, mesmo acesso, tá, gente? Como o aluno vai isso? Ele clica lá no boletim de notas e lá ele tem um acesso global de tudo que está acontecendo no nome dele. Ó. Ele tirou 0,9, tirou 0,45. Veja bem, a partir do momento que o aluno clica na nota que ele recebeu, você visualiza, ou o próprio aluno, obviamente, o que foi feito ali naquela correção. Ok? É bem didático, é bem simples trabalhar com esse processo de correção de exercícios. Bem, pessoal, eu tinha aqui colocado algumas outras coisas para a gente trabalhar, mas eu acho que o tempo já está bem em cima, né? Mas eu consegui abordar tudo que eu queria. Eu ia fazer uma enquete aqui, mas eu acho que pela baixa demanda, eu vou deixar isso para depois, tá? Uma enquete só sobre as dificuldades aí do Black. Eu creio que já deu para ter uma noção geral pelos comentários, enfim. O vídeo das correções, sim, professora Ana Flávia, eu vou produzir esse vídeo, o passo a passo, e disponibilizo também o tutorial, tá? Lá no Blackboard eu já coloquei os links atualizados, a gente teve um probleminha com o YouTube, eu tive que subir de novo os vídeos, mas está tudo disponível, tá? A playlist que eu enviei por e-mail e também pelo app. Eu queria agradecer todos aí, tá? Pela participação, pelo engajamento, e, enfim, nesse momento tão difícil, e agradecer, porque se não fosse vocês, nada disso era possível. E eu sempre estou à disposição para poder ajudar vocês, né, através do e-mail, meu WhatsApp. Esse PDF que eu apresentei aqui agora, eu vou distribuir para vocês, compartilhar, para que vocês tenham acesso aos detalhes, tá? E, enfim, muito obrigado e fico sempre à disposição, ok? Obrigada a todos, obrigada aos presentes, né, colaboração de estar presente e tudo mais. Obrigada, Robson, obrigada aí, Adriano. Boa noite a todos.